recordo que a professora Leonor Santiago insistia muito na tese que nós disputaríamos com a entidade sindical do Rio Grande do Sul essa condição de entidade pioneira, né, de primeira organização sindical. Pois bem, quando nós começamos a construir o sindicato, lembrando que na meados dos anos 80, a gente começou a realizar as maiores mobilizações sindicais do Estado, e a nossa chegada ao SINT gerou um elemento de envolvência, de mobilização, de construção de referência no movimento sindical do Rio Grande do Norte, de tal modo que nós começamos a viver alterações em outras entidades sindicais naquele mesmo período. Então, desse ponto de vista, além de emergir como um espaço sindical de luta, que a gente tinha muito poucos no Rio Grande do Norte, ela emerge também como uma referência de prática de organização social, sindical, profissional, capaz de influir nas posições de outras categorias, e uma vez que nós começamos a ter aquela experiência, as primeiras experiências exitosas de mobilizações expressivas do SINT, nós começamos a ter alterações que refletiram no sindicato dos petroleiros, no sindicato dos bancários, que passaram a ter mudança nas suas direções, que passaram a ter uma atitude mais dinâmica, o movimento sindical começava a assumir uma atitude mais protagonista, mais ativa, mais de rua, mais combativa, e naquela época, lembro que essa era a expressão mais recorrente, nós começamos a ter um sindicalismo mais combativo no Rio Grande do Norte, à medida que o SINT começou a consolidar. Eu lembro que, salvo engano, quando nós chegamos na direção do SINT, um pouco antes ainda a PRN, o sindicato tinha um número inferior a 8.000 sócios. Naquela época era um sindicato pouco representativo naquelas circunstâncias, e as lutas que nós desenvolvemos naqueles 3 anos antes de criar o SINT foram lutas que foram dando credibilidade a essa construção que seria o SINT. E não foi uma tarefa fácil, primeiro porque havia nos segmentos que estavam representados na esfera sindical de educação, dificuldades de se desprender de sua dinâmica particular. Havia uma entidade sindical em Mossoró, chamada EMEC, havia uma entidade sindical em Caicó, chamada EMEC, a EMEC era Caicó, a PM era Mossoró, havia uma de orientadores, uma de supervisores, uma de administradores, e a SOERN, a CERN, a PM, a EMEC, essas eram as siglas que nós tínhamos naquele período, e essas entidades, elas tiveram que vencer, realizar um debate interno para pensar a ideia de uma entidade única dos trabalhadores em educação, que viria a ser o SINT. Então, foi uma conquista, foi um processo de construção, de superação de visões mais fragmentadas da ação sindical, mais particularistas, para o desafio que seria esse. Posteriormente, dentro do SINT, nós também enfrentamos dificuldades consideráveis para também vencer a ideia de uma entidade representativa só de professores. Havia também, entre nós, expressivas resistências a essa ideia de uma entidade que representasse os trabalhadores em educação. E as nossas articulações que foram crescendo progressivamente, com vistas à nossa filiação à CUT, que foi objeto de disputas, de homéricas disputas, de duríssimas disputas, tanto no plano estadual, talvez em menor medida e muito fortemente naquela época, no plano nacional, onde a CUT vivia um momento de efervescência, de crescimento intenso, de novidade na política sindical brasileira. E esse debate atravessava os nossos eventos. Foi um período rico do ponto de vista do crescimento de muitos de nós, de alguns dos que estão aqui nessa mesa, como as duas Fátimas, a companheira Fátima Bezerra, a companheira Fátima Cardoso, mas de tantos outros que não estão militando no movimento sindical, alguns já estão aposentados, mas que foram importantes naquele processo de construção. Havia uma efervescência, havia um ambiente de reflexão sobre o fazer político, de preocupação com as questões nacionais, que estavam refletidas naquele momento em que parcela daqueles que fizeram o SINT, e o SINT sempre teve uma composição plural, ainda que houvesse predominância, tinham o Partido dos Trabalhadores como referência, e isso gerou um período no qual nós tínhamos um intenso interesse pelo debate político, os textos de análise de conjuntura, de reflexão sobre a formação econômica brasileira circulavam entre nós conseguimos fazer congressos com agendas bastante assim, direcionadas para o debate político, para o debate de formação. Foi um período efervescente, esse que nós realizamos. Penso que, de um outro ponto de vista, que eu estou dando uma dica para os acadêmicos, talvez, para os estudantes de ciências sociais e ciências humanas, que esse movimento também ele possa ter representado, além desses elementos de ruptura na tradição sindical do Rio Grande do Norte,
na formação política. Eu acho que essa categoria, os trabalhadores em educação, representaram um segmento expressivo na formação da opinião em Natal e em partes importantes desse Estado. Os grupos que se organizavam naquele período, da segunda final dos anos 80 para então, em todas as cidades do Rio Grande do Norte, que nós tínhamos conhecimento, os processos de organização social, de reivindicações, eles eram todos, de algum modo, realizados com a presença de pessoas que estavam articuladas em torno do movimento da educação. O ambiente escolar era um ambiente motivador do debate, das discussões, os professores se mobilizavam, havia uma disposição de fazer a crítica da realidade brasileira. Era um período em que o Brasil, nessa chamada década perdida, vivia processos intensos de inflação, de perda de poder econômico, de poder aquisitivo dos trabalhadores, e, por outro lado, de um esforço enorme das lutas pelas conquistas. Nesse período em que nós fizemos crescer o debate sobre a questão do piso nacional, dos pisos salariais, dos planos de carreira, esses foram debates desse período. Naquele momento nós discutimos questões que, de formato muito mais elaborado, como a ideia das mesas de negociação. Nós tínhamos naquela época discussões sobre a criação de mecanismos de negociação permanente com os governos, que foram mal estabelecidos ou nem foram estabelecidos. Então, um período de riqueza, de discussão, de debate e de contribuição para as lutas sociais, para a luta sindical e para a sociedade potiguar. Em qualquer espaço de organização social, ainda hoje, é possível ver o reflexo da ação sindical que nós empreendemos e de quanto ela foi fundamental para fazer surgir lideranças e indivíduos responsáveis socialmente e mobilizados para desenvolver ações de organização social. Foi desse movimento que saíram alguns dos nomes que conquistaram espaço na representação parlamentar institucional. Eu fui um desses nomes, fui o primeiro em 90, depois vieram outros nomes, como o nome do companheiro mineiro, deputado mineiro hoje, que conseguiria um mandato nesta Casa Legislativa, a deputada Fátima Bezerra, que veio nessa sequência de renovados mandatos e hoje, com satisfação para todos nós da educação, uma deputada federal também construída legitimamente nessas lutas. Alguns faziam disso uma oportunidade de crítica ao movimento sindical, como se fosse legítimo imaginar que as representações dos setores, das elites, dos setores representados ou de interesses econômicos, seria legítimo surgir como que do nada e que os trabalhadores não tivessem legitimidade para forjar nas suas lutas, porque esses nomes todos, entre eles o meu, claro, mas esses nomes todos que conquistaram o mandato e outros tantos que desempenham outras funções, eles foram forjados nesse ambiente a que eu me referi, um ambiente de efervescência, de debate, de discussão, de envolvência, de responsabilidade, de desprendimento de lutas, né, com as limitações que nós tínhamos naquele período. Então, eu quero, para finalizar, dizer que é uma justa homenagem ao sindicato, não a nós necessariamente, mas ao sindicato, essa sessão solene, e estimo que essa seja uma questão que mereça a atenção de estudiosos, de refletir sobre o papel e a contribuição que o movimento sindical deu, até porque, para finalizar, e não perder também os hábitos que nós temos de sempre colocar um elemento tensionador, acho que o movimento sindical da educação, como do serviço público, em âmbito nacional e aqui no Rio Grande do Norte, ele está desafiado a se repensar. Ele está desafiado porque nós temos uma dinâmica sindical, das lutas sindicais hoje, em que o discurso e a retórica ele é profundamente diferente do que nós tínhamos naquele período, mas as estratégias, os métodos de organização parecem muito com os anteriores. Então, nós estamos desafiados a repensar, porque esse papel, e talvez seja o que mais me interesse hoje, que os trabalhadores em educação cumpriram como um segmento capaz de influir de forma positiva na formação da opinião pública, da opinião crítica, eu julgo que esse deva ser uma questão a se explorar, a se pensar, a se estimular nesse tempo presente, nesse tempo que está por vir. Eu acho que como nós somos capazes de fazer um movimento tão vamos recorrer aqui a uma expressão da moda recente, tão auspicioso no final dos anos 80, que nós possamos fazer disso agora também um desafio para nós, de fazer com que a gente tenha daqui a mais 20 anos condições de merecer a atenção de um outro vereador. Espero que o vereador já esteja em outras planuras, que outro vereador possa fazer uma convocação dessa natureza
e que a gente possa aqui fazer uma discussão, quem sabe com estudos realizados, sobre a contribuição desse segmento tão importante, tão fundamental para o povo norte-riograndense e para o movimento sindical. Muito obrigado. Nós que agradecemos a palavra do ex-presidente do Sindicato Trabalhadores da Educação, também ex-deputado estadual Júnior Souto. Passamos agora a palavra também a uma ex-presidente, né, hoje deputada federal, Fátima Bezerra.